Bem, neste momento vamos fazer o lançamento da BSRIA, Agenda Estratégica Brasileira de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Colaboração. E para isso eu convido aqui ao palco o presidente da Brafip, senhor Roberto Maier. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Fica à vontade. Muito obrigado, boa tarde, prometo que é a última vez neste Incodei, né? É um momento muito especial para nós. Obrigado. Nesse momento, eu vou contar aqui para vocês sobre esse trabalho que está sendo, neste momento aqui, coroado após 2 anos de trabalho. A sigla BSRA, gravem ela bem, porque vocês vão ouvir falar dela bastante aí nos próximos meses e possivelmente anos. Ela é derivada desse nome aqui em inglês, que traduzido em português significa isto aqui, e que é um trabalho que não é um trabalho da Brafip. A gente apenas usou a metodologia, que eu vou explicar já, para facilitar esse trabalho para o país. Então, a primeira coisa que eu preciso explicar aqui é o que é uma agenda estratégica. Em qualquer contexto que a gente queira avançar, a metodologia de agenda estratégica exige, primeiro, que a gente inclua todos os interessados naquele assunto, exige que a gente faça uma análise honesta, objetiva e realista do ponto de partida e que a gente mapeie estratégias para atingir os objetivos desejados. Essa figura vocês já viram várias vezes ao longo do dia, e ela está aqui de novo pelo seguinte: essas plataformas tecnológicas europeias temáticas criam suas agendas estratégicas há muitos anos. Só que essas agendas estratégicas são temáticas. E nós aqui, como já foi explicado várias vezes hoje por vários apresentadores, na América Latina, as plataformas são nacionais. Então, nós ficamos muitos anos em dúvida sobre como fazer uma agenda estratégica. A primeira tentativa na América Latina de fazer isso foi mexicana. Já vou mostrar ela. A nossa é a segunda. E a conclusão que nós chegamos no final de 2018, quando nós fizemos o planejamento para 2019, na reunião que se seguiu ao Incodei de 2018, do Conselho da Brafip, é que se a plataforma é nacional, e o que nós queremos avançar é o estado da inovação no país, então não tem outro jeito a não ser a gente passar pelas políticas públicas, que todo mundo sabe é um assunto espinhoso, difícil, mas é o único caminho possível. Ou seja, fechando com o primeiro slide, do que seja uma agenda estratégica, a BSRA é uma agenda estratégica nacional que tem a função de impulsionar a pesquisa, desenvolvimento e inovação em colaboração. Esse trabalho, então, só para contar aqui um pouquinho de como ele foi feito, ao longo desses 2 anos, a gente começou criando, primeiramente, um comitê, nós chamamos de Steering Committee, seguindo a nomenclatura que se usa na Europa, onde nós convidamos a participar não só representantes das entidades que conformam a Brafip, mas também representantes do governo, de outras entidades, pensadores independentes, pessoas que já ocuparam cargos públicos. E esse comitê, então, quando começou a trabalhar, a primeira coisa que fez foi criar sua própria metodologia de trabalho. O primeiro passo foi criar um repositório
onde nós acumulamos documentos, avaliações. Daqui a pouco eu vou dar uma geral sobre o conteúdo desse repositório, ele está disponível para todo mundo visualizar. No segundo semestre de 2019, nós começamos a trabalhar nas ideias que hoje estão sendo fechadas. Apresentamos elas publicamente pela primeira vez no Incodei do ano passado em Campinas. E a partir dali fizemos no primeiro semestre uma série de webinars, seminários, divulgações de diversos tipos. Coletamos mais ideias e sugestões de mais pessoas que participaram de todas essas atividades. E a partir do conjunto de todas essas ideias, neste semestre, criamos o documento final, cuja capa é essa. Daqui a pouco eu vou mostrar o caminho para vocês acessarem ele. É um documento com 115 páginas e que eu vou tentar aqui resumir um pouquinho do conteúdo dele para vocês. O objetivo, então, da BSRA 2020 é propor um conjunto de medidas, políticas públicas, que possam contribuir para melhorar significativamente a geração e uso de pesquisa, desenvolvimento e inovação em colaboração dentro do nosso país. Para vocês terem uma ideia aqui do conteúdo, é aqui reproduzido as páginas do índice do documento. Então, ele começa com uma explicação semelhante a essa que estou fazendo sobre a metodologia. Ele fala dos objetivos do trabalho. Depois nós temos um review dos materiais de referência, que são os que estão no repositório. Aqui na apresentação eu vou mostrar eles de forma mais gráfica. Depois nós temos a proposta de estratégia para o país, que está descrita aqui, que eu vou falar também. E nós temos no final como anexo, em primeiro lugar, a lista de todas as pessoas que colaboraram com a gente. E, por último, as referências bibliográficas. Bem, vou tentar, então, dar uma ideia geral do que tem lá dentro e vou focar principalmente nas questões, das estratégias que estão sendo propostas. Antes disso, rapidamente, vocês têm aqui o link para o repositório. Esse QR Code leva para esse link. E nesse repositório vocês podem consultar todos os documentos que eu vou citar agora. O primeiro tipo de documentos que nós coletamos quando esse trabalho foi iniciado foram exemplos de agendas estratégicas. Então, vocês têm aqui alguns exemplos de agendas estratégicas desenvolvidas por plataformas temáticas europeias. Por exemplo, a que lida com mudanças climáticas, a de bioenergia, né, e outras. Além disso, tem aqui a agenda estratégica da NESSE, que é a plataforma a qual pertence o Tony Velin, que esteve com a gente hoje no painel antes do almoço. E vocês têm aqui, que eu citei há pouco, a agenda estratégica da plataforma tecnológica mexicana, que optou por subdividir a plataforma mexicana em grupos temáticos, buscando sinergia com as plataformas temáticas europeias. Isto é, tomam um caminho completamente diferente do que a gente. Outro ponto de análise que nós tomamos, nós decidimos, né, o Steering Committee, quando começou os trabalhos, decidiu que diagnóstico da realidade brasileira não precisa fazer. Tem um monte já feitos. E, de fato, quando nós começamos a investigar, aqui vocês têm relatórios do MCTIC sobre parques tecnológicos, da Amprotec, aqui da Clarivate, fazendo uma análise da produção científica do Brasil. E nesse processo, notem aqui a data, dia 29 de maio do ano passado, o Tribunal de Contas da União aprovou um acórdão condenando a União pela malversação de recursos públicos investidos em inovação. Por quê? Porque a inovação é tratada no nível do governo federal
de forma totalmente fragmentada e dispersa numa quantidade gigantesca de ministérios e outros órgãos, e não há um gerenciamento centralizado, nenhuma sincronia, né? De fato, eles falam desse jeito explicitamente, um desperdício dos escassos recursos disponíveis para essa finalidade. Além disso, nós fomos estudar literatura acadêmica sobre políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação. Tem vários exemplos aí. Fomos buscar a própria evolução das recomendações dos organismos internacionais. Vocês têm ali 3 exemplos de como que a OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos, foi mudando suas recomendações. O que era tecnologia virou inovação. E em 2019, a UNCTAD, que é a Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, criadora do Empretec, que o Sebrae trabalha aqui, no Brasil, publicou esse documento que é um framework para avaliação de políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque esse processo está ganhando maturidade no mundo todo. Outra análise muito útil para a gente foi essa iniciativa STEEP Compass. Esse é um trabalho desenvolvido em conjunto pela OCDE e a União Europeia, onde eles analisam as políticas de ciência, tecnologia e inovação, não só nos países membros da OCDE, mas a União Europeia, mas em alguns outros países que eles consideram importante ficar de olho. E, felizmente, o Brasil faz parte dessa lista. Quando a gente olha para os dados do Brasil, vou mostrar aqui só 2 exemplos. O primeiro aqui mostra o seguinte, eu não vou ter tempo aqui de explicar cada linha, mas aqui cada linha desse quadro, ela indica um tipo de política pública que pode ser desenvolvida para incentivar a inovação. E os quadrados aqui à direita indicam o nível de investimentos que é feito. Quanto mais à direita, maior o volume de dinheiro. As 2 últimas colunas não se sabe ou não se aplica. Então, quando a gente olha nessa figura, fica evidente que na maioria das iniciativas nós investimos muito pouco ou então nada, infelizmente. A outra figura é uma análise da responsabilidade por organismo das iniciativas de inovação que eles identificaram. E sem entrar no mérito, o que está escrito em cada uma dessas caixinhas, essas caixinhas são de tamanho proporcional ao número de iniciativas identificadas. A maior delas, de cor rosa ali à esquerda em cima, a que corresponde ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que obviamente é o órgão da administração federal que mais iniciativas de inovação desenvolve. É para isso que ele existe. Só que ele responde por apenas 1/3 do total. Os outros 2/3 estão espalhados aqui em dezenas de outras instituições que não se falam entre si, que foi a bronca, para usar o termo, que o TCU publicou em maio do ano passado. Além disso, no repositório nós temos vários relatórios daquela série que gerou o documento da UNCTAD, que eu já citei, do Framework de Políticas Públicas, que tem exemplos de avaliações por país que a gente escolheu, aplicada a países que têm alguma semelhança com a gente, seja cultural, seja no nível de desenvolvimento, e aí vocês podem ver pela escolha dos países com quem a gente está se parecendo, Tem mais alguns aqui, Peru, Colômbia. Outro caso que nós estudamos, está lá os documentos todos também no repositório, é o caso de Israel, que hoje é disparado o país que, por habitante, tem mais startups, por habitante, tem mais patentes, por habitante, o que mais atrai capital de risco e o que mais gera exits.
Nós temos aí mais alguns trabalhos sobre a realidade brasileira. Eu não vou entrar no mérito agora. E, além disso, tem mais um monte de outros materiais, análises de alguns outros países que foram bem-sucedidos, como o caso da Estônia, artigos que saíram na imprensa, vários autores. Tem um vídeo lá de um discurso do ministro Marcos Pontes, que foi feito numa reunião de conselho da Federação ACESPRO, né, da qual a Brafip é parte, ano passado em Curitiba, e mais um monte de outros documentos que estão todos ali e relacionados na bibliografia do documento final. Muito bem. A única outra questão que a gente tem nessa avaliação é essa questão do histórico, do fomento à inovação que nós temos no nosso país. E aí o objetivo não é aqui analisar como é que foi cada uma delas, mas simplesmente constatar o seguinte: nenhuma destas políticas gerou os avanços esperados, né, de colocar o país em pé de igualdade, digamos, com o seu tamanho econômico. Né? Se nós somos hoje a 10ª potência em termos de PIB, em termos de produzir inovação, nós não somos. Né? E a constatação que a gente faz aqui é a seguinte: todos estes programas foram criados durante um governo e terminaram, no máximo, no final desse governo, quando não antes, porque houve mudanças de estratégia de um próprio governo. Além disso, todos esses programas foram desenhados em Brasília por funcionários públicos que consultaram o setor acadêmico, a iniciativa privada, às vésperas do lançamento desses programas, para dizer que consultaram, só isso. Muito bem. Então, essa é o resumo, né, da realidade do estudo, das avaliações que nós fizemos. E eu vou gastar aqui a maior parte do tempo restante, então, contando o que nós estamos propondo como consequência de todo esse trabalho. A primeira questão fundamental é que a inovação precisa ser tratada como agenda de Estado e não como uma agenda de governo. A agenda de governo é para 4 anos, no máximo. É o candidato que monta um plano de governo, é eleito e executa. Esse é um plano de governo. Uma agenda de Estado é uma política pública que perdura ao longo de governos sucessivos, mesmo quando houver alternância no poder entre partidos políticos que se fazem oposição. E isso é absolutamente fundamental. Por quê? Porque está comprovado por aqueles países onde isso deu certo, como o caso da Colômbia, está comprovado pelos exemplos do que não deu certo no nosso país, com esses programas anteriores, que qualquer iniciativa de inovação leva mais que 4 anos para gerar os efeitos desejados. Se você parar antes, é como não fazer nada, praticamente. A segunda coisa, não dá para impulsionar um país para ele ser um país inovador se a população como um todo não participar desse processo. Isso passa, em primeiro lugar, pela conscientização da cidadania. Isso exige um marketing do país baseado nisso. Muitos países do mundo fazem isso, né? E fazem com que o grande público possa se identificar com isso. Por que isso é necessário? Porque sem isso, uma política de capacitação de recursos humanos não funciona. Nós precisamos de capacitar pessoas, crianças, desde o ensino fundamental, em temas que preparem eles para essa realidade. Isso envolve questões de empreendedorismo, de educação financeira, né? Isso tudo dá para ser feito de forma muito lúdica. Mas se isso não chegar a uma parte expressiva da população, vai faltar recurso humano.
que é a realidade que hoje, no setor de tecnologia, em muitos lugares já acontece, né? Então, precisa fazer o marketing disso para que as pessoas se interessem em participar. A questão da coordenação das atividades de inovação a nível de país, nós estamos propondo que, por meio da aprovação de uma lei, seja criada a Autoridade Nacional de Inovação, como uma agência de Estado independente, usando aquele modelo original das agências reguladoras, quando elas foram criadas nos anos 90, que com as seguintes funções. Primeiro, coordenar todas as atividades de inovação. Segundo, otimizar o uso dos recursos disponíveis. Não dá para o Ministério querer fazer inovação de um jeito e outro fazer na direção contrária, né? Hoje nós temos isso. Além disso, a inovação não é apenas federal. Hoje nós temos diversos programas sendo desenvolvidos em nível estadual e nós temos N cidades, inclusive esta que cediu ao nosso evento, que tem leis de inovação municipais. E por último, vocês viram nas apresentações, por exemplo, que nós ouvimos hoje ao longo do Dia da Europa, que eles têm muito claro quais são os temas estratégicos para a pesquisa de inovação nos próximos anos. Aqui, nós não temos isso definido claramente. Tem uma portaria lá ou acolá, mas que não tem valor de lei. Portaria de um ministério, só se aplica aos programas dela, e se não aplicarem também, ninguém está olhando, não acontece nada, e o dinheiro vai sendo gasto. Outra questão é que essa agência deveria ser responsável pelo que estão chamando de Orçamento Nacional de Inovação. Nós não sabemos hoje no Brasil quanto de fato é investido em inovação. Porque nós temos os recursos do governo federal, nós temos os recursos dos outros níveis de governo, nós temos os recursos que o setor privado está injetando, nós temos recursos administrados por ONGs, e se isso é chave para o país, assim como é feito o registro de importações e exportações, é muito simples fazer com que todas essas outras iniciativas simplesmente sejam registradas, para que a gente possa totalizar, saber, né? Essa frase que está ali no alto, alguém já disse hoje aqui no auditório, né? Quem não mede, não gere. Infelizmente, é verdade. Outra atribuição da Agência de Inovação será a manutenção de uma base de dados nacional de inovação. Essa é uma política pública extremamente barata, inclusive diversos países aqui da América Latina, muito mais pobres que a gente, já tem há muitos anos. Nós temos nessa área um sistema chamado Lattes, né? Todo mundo que é ou passou pelo sistema acadêmico conhece. Começou com um cadastro de currículos de profissionais do mundo acadêmico. O que nós precisamos? Que esse cadastro seja ampliado para incluir todos os atores envolvidos na inovação. Isso eliminaria automaticamente essa questão, por exemplo, que nós citamos várias vezes aqui, que nós estamos em desvantagem em relação aos europeus, porque a gente não sabe quem trabalha com que tipo de coisa. Nós não precisamos esperar uma vez por ano ter um evento como esse, para descobrir que a empresa X, Y ou Z tem capacidade de sinergia com a outra. Isso deveria estar disponível para a gente fazer o tempo inteiro. Além disso, a organização de desafios, do mecanismo de associação entre empresas, startups, tudo isso pode fazer parte desse tipo de informação. Outro aspecto que o Poder Executivo pode ser otimizado
é por meio da criação de um centro de serviços compartilhado. Por quê? No próprio Poder Executivo, nós temos diversos órgãos, além do Ministério, que têm processos muito parecidos entre si. O CNPq faz chamadas, a FINEP faz chamadas, a BDI faz chamadas. E os processos para executar essas tarefas são os mesmos. Na iniciativa privada, isso já foi identificado há muito tempo. E quando existe num grupo empresarial essa sobreposição de processos, a solução que se usa é a criação de um centro de serviços compartilhado. É um grupo de pessoas que prestam serviços no setor privado, muitas vezes até com uma empresa terceirizada, para desempenhar esses processos para todos eles. A nível de governo, nós podemos ter a mesma coisa. Um centro de serviços que preste esses serviços para todos esses órgãos, fazendo com isso a gente tenha um custo operacional menor. O volume de recursos que precisa para fazer isso, gente, convenhamos e convenhamos, é muito pequeno. Nós não estamos falando aqui de nenhuma iniciativa rebuscada, nem de programas de dezenas de bilhões de nada, nem de reais, nem de euros. Nós estamos falando aí de criar algumas bases de dados, promover estudos, e nós queremos lembrar que isso é obrigação do Estado. Está reproduzido aqui um trecho do artigo 218 da Constituição Federal, que diz que esse trabalho é parte das obrigações do Estado Nacional. Além disso, nós sabemos que os fundos setoriais, que são fundos que foram criados, aqui eu de Ciência e Tecnologia, em 1969, e o Funtel, que foi criado junto com a privatização das empresas de telecomunicações no final dos anos 90, são recursos gigantescos que, desde o ano 2001, 2002, vêm sendo contingenciados. Nós tivemos recentemente alguma movimentação aí no Congresso para desbloquear a parte desses recursos. E esse dinheiro é mais que suficiente se for bem usado. Falta de dinheiro nós não temos. O que falta é usar direito. Outro tema que precisa ser revista a legislação, do nosso ponto de vista, é a questão da propriedade intelectual. Tem aqui duas questões, né? A primeira é a questão de patentes para software. De fato, o único país que hoje permite, embora com um rigor muito grande, fazer isso são os Estados Unidos. E, por acaso, eles são os maiores produtores a nível mundial, né? Houve dificuldades jurídicas lá, sim, né? Teve gente que tentou patentear aquilo que nós, na área de software, chamamos de vaporware, mas hoje isso não é mais possível. Como fazer? Nós temos a experiência deles completa. No Brasil, hoje, só é possível patentear software como parte de um equipamento de hardware. Você vende um equipamento e você coloca o software lá dentro, pode patentear junto. Só que no mundo digital, né, como foi dito há pouco, da desmaterialização dos dispositivos físicos, não dá para continuar desse jeito. Senão, nós não vamos ter patente nenhuma. E aí, a gente passa para a segunda questão, que são os incentivos à localização da propriedade intelectual. Essa é uma política pública que está em operação em Israel e que consiste no seguinte: muitos países, inclusive o Brasil, nas últimas décadas, deram incentivos fiscais, subsídios mesmo, para empresas de outros países de tecnologia se instalarem aqui e criar empregos. Em troca disso, receberam descontos ou isenções tributárias.
Isso não funciona, porque todos os países do mundo estão fazendo a mesma coisa. E quando a empresa que se instalou aqui, de repente, recebe uma proposta de um outro país, na Ásia, na África, onde for, que dá mais benefícios, ela vai embora. E essas pessoas que ela recrutou ficam desempregadas, e as empresas locais que originalmente formaram essas pessoas não têm mais condições de reabsorvê-las, porque ficaram sem essas pessoas durante esse tempo todo. A solução, que já está em operação em Israel, é o seguinte: se nós vamos dar subsídio para alguém, não é pelo emprego, não. Nós vamos dar subsídio com o compromisso de que gere patentes registradas em nome do país. Por quê? Primeiro, ele vai trazer empregos muito mais qualificados, que não dá para levar de uma hora para outra para qualquer canto do mundo. Segundo, as patentes registradas em nome do país vão fazer com que, quando elas gerem royalties, a gente tenha a entrada de divisas no país. Um dos grandes problemas históricos do Brasil é que, na balança de pagamentos, o volume de importações de tecnologia é disparadamente maior do que o de exportações. Então, a longo prazo, isso também vai ajudar nessa área. Outra questão que nós colocamos são mudanças na legislação de compras públicas. As compras públicas no Brasil, baseado na famosa Lei 8666, ela pressupõe que, com a criação de um monte de regras que essa lei trouxe, sua regulamentação pela Receita e outros órgãos normativos, traga segurança às compras públicas. Só que, na prática, isso não acontece. Nós estamos cansados de saber que há licitações onde quem vence não entrega, e às vezes leva dinheiro a si mesmo, ou ele entrega algo que não atende às especificações originais. Estão cansados disso. No setor privado, o que acontece hoje? As grandes empresas reservam um percentual das suas compras para compras de risco, para comprar inovação. Se não der certo, faz parte daquele pedaço ali que toda atividade tem um risco, né? No mundo empresarial. Então, o que nós queremos? Que as compras públicas sigam a mesma lógica, que tem um percentual aí na faixa de 5% a 10% do orçamento de compras públicas reservado para compras de startups. E esse dinheiro não pode ser tratado como as outras compras públicas. Não pode ser contingenciado nem empenhado. Tem que estar disponível do próprio governo federal, né? Quando ele criou o mecanismo de financiamento de projetos pela Embrapi, já admitiu isso, né? Quem conhece lá os processos da Embrapi sabe que o dinheiro já está disponível numa conta. Quando o projeto é aprovado, o dinheiro é creditado praticamente de maneira imediata. E nós queremos que todos que se beneficiarem desse mecanismo sejam tratados desta forma. Por último, aqui, como parte do documento, nós incluímos uma série de temas que nós entendemos sejam importantes fazerem parte da lista de temas prioritários para a pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aqui, então, nós temos alguns blocos temáticos. O primeiro é a transformação digital, com foco especial na própria gestão dos organismos de governo. Porque, nesse aspecto, infelizmente, o serviço que é prestado à cidadania hoje é terrivelmente arcaico, quando comparado, não é com o primeiro mundo, com esses países que nos rodeiam nas fronteiras terrestres, a gente já fica em desvantagem. O segundo bloco aqui é que nós não queremos falar apenas de tecnologia da informação e comunicação. Nós estamos falando aqui de economia criativa,
E aqui tem várias áreas onde o Brasil já provou ao longo da história a capacidade de criar marcas que são referência global. Nós temos estilistas de moda, cineastas e várias outras iniciativas aí, empresas de publicidade, músicos, que ganharam destaque global. Só que isto não virou patrimônio nacional, virou sucesso isolado deles. Nós não criamos mecanismos para que isso se repita. Além disso, completar a lista, obviamente é necessário incluir vários dos temas que já foram citados aqui, como as tecnologias disruptivas, as cidades inteligentes, e nós colocamos mais 2 itens. O terceiro ali, que são os dados abertos, que é uma política pública que vem sendo executada, teoricamente, há décadas, mas que no nosso país funciona assim. Depois de meio ano, você fica sabendo o que aconteceu. Qual foi a transação financeira que gerou crédito na cidade X em função do Bolsa, seja lá o que for. Nos países onde essas políticas de dados abertos são implantadas de verdade, isso é feito em tempo real. De tal forma que, através de APIs, aplicativos, quem quiser possa usar esses dados em benefício da cidadania. Seja para que as ONGs possam fiscalizar a execução do orçamento público, seja para que pessoas criativas, usando essas informações, gerem serviços inovadores. Eu vi na Inglaterra, por exemplo, tem um aplicativo que, usando os dados da posição de GPS dos trens, ele criou um aplicativo que é um despertador. Só que é um despertador que você programa, olha, me acorde 2 quilômetros antes de chegar na estação X. Não é horário, é antes da estação X. Então, se o trem parar no meio da linha, você quer dormir, não tem problema. Se ele adiantar, porque deram prioridade para o trem que você está, a mesma coisa. Não importa que horas que vai ser que vai chegar, mas tem certeza que você pode dormir até chegar. A outra questão que nós temos aqui é a questão da LGPD. A LGPD não no sentido da sua implementação, mas já que nós vamos ter que fazer um movimento para adequar um monte de processos e procedimentos a isso, para a gente tratar tudo isso que for feito de uma forma tal que possa ser replicado e gere oportunidades de negócios, não só aqui, mas em outros países, no mundo inteiro. Estão sendo aprovadas legislações desse tipo, muito semelhantes, relacionadas à privacidade de dados pessoais. Na conclusão do documento, o resumo, se vocês quiserem, por assim dizer, do trabalho, significa o seguinte: para a gente colocar um processo desses em prática, nós precisamos vencer esses 5 desafios: a educação, o empreendedorismo, a disponibilidade de instituições de suporte que sejam de qualidade, a disponibilidade de financiamento robusto, isto é, quem está criando não fique gastando energia para conseguir esse financiamento, e, por último, uma questão que aqui em Campina Grande é muito óbvia, que é a questão das cidades polo. Qualquer cidade com mais de 60 mil habitantes tem capital humano e atividade econômica para se transformar num polo. E no Brasil, nós temos mais de 500 cidades desse porte. E elas têm que ser integradas nesse sistema. Mas não adianta a gente fazer estas coisas aqui de forma isolada. Nós temos que fazer isso tudo junto e ao mesmo tempo. E nós terminamos o documento com essa frase, que é extremamente importante, dizendo o seguinte: não existem atalhos, não existe uma bala de prata
para a gente transformar uma sociedade, qualquer que seja, muito menos a nossa, numa sociedade inovadora. É um trabalho árduo que tem que ser feito passo a passo. Eu quero aqui exibir os nomes, né, de todos os colaboradores, cujas biografias estão no anexo do documento. Nós temos aqui gente do país inteiro, inclusive gente daqui de Campina Grande. Tem aqui a segunda metade. Eu não vou ler aqui, vocês podem, vocês mesmos observarem. Ops. Não. Essa é a primeira metade. E essa é a segunda metade. Nós temos aqui gente do universo acadêmico, do universo empresarial, do mundo político, da área de parques tecnológicos. É, de fato, uma amostra bem... gente do governo, né? É uma amostra bem representativa daquilo que nós chamamos de quádrupla hélice. Ok? Muito bem. Então, esse documento está pronto, e aí vem a pergunta, né? E agora o quê, né? Como é que a gente pega essas ideias e trabalha para transformar isso em realidade, né? Porque nós estamos apresentando ideias cuja implementação exige a aprovação de leis federais. E aí, então, o único caminho é a gente trabalhar com parlamentares para que comprem esta ideia e nos ajudem nesse processo. De fato, eu não sei se vocês perceberam, mas durante algum dos últimos pitches aí eu me ausentei aqui do auditório. Pode pôr a foto aí, por favor. Porque nós recebemos a visita da senadora aqui de Campina Grande, a Daniela Ribeiro, e nós entregamos uma cópia desse documento com uma carta pedindo para que ela trabalhe no sentido de ajudar a gente nesse processo. Ok? Obviamente, nós não vamos... Pode voltar no slide. Nós não vamos nos limitar a um único parlamentar, porque não se aprova nenhuma lei com um único voto. A gente sabe muito bem disso. Mas creio que seja um começo forte, né? E o nosso desafio daqui para frente é a gente, então, replicar essas ideias por todos os cantos, por todos os meios, para fazer a pressão necessária para que isso seja concretizado. Muito bem. Tudo isso dito, vou cumprir a promessa que eu fiz no começo. Aqui vocês têm na tela o link para acessar o documento no site da Brafip, que tem lá um monte de coisas. Este link aqui é um link abreviado, que vai diretamente para a página onde vocês podem fazer o registro para obter acesso ao documento. O QR Code evita que vocês tenham que digitar esse mesmo link. Ok? Já deu para todo mundo fotografar? Muito bem. Então, desta forma, a gente entrega neste momento, oficialmente para o público, né, o resultado aí de um trabalho de 2 anos, e realmente foi suado, mas concluímos. Ok? Com isso, então, eu concluo aqui a minha intervenção, agradeço a atenção e devolvo a palavra ao nosso mestre.